Hoje o calendário litúrgico nos apresenta um trecho do Evangelho, no qual Jesus, depois de um dia de pregação acerca do reino de Deus, se retira com seus discípulos para o outro lado do mar. É a expressão que nós acabamos de ler nos primeiros versículos. Eles vão atravessar o mar da Galileia para outra terra, que naquele contexto era considerada a terra dos pagãos. Dos pagãos. Jesus dá início a uma boa notícia, lá no primeiro capítulo ainda de Marcos, que vai ser desenvolvida durante todo o Evangelho de Marcos. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Esta é uma pergunta fundamental para todos aqueles que iam se incorporando progressivamente a esse anúncio e a esse grupo dos seguidores de Jesus. Quem é Jesus? Na sua primeira parte do Evangelho de Marcos, do livro de Marcos, o Evangelho responde essa pergunta com os fatos e sinais que exatamente respondem essa pergunta fundamental de quem é Jesus. Essa pergunta, na primeira parte, é respondida com os fatos e sinais. E assim nós podemos dizer que toda a primeira parte do Evangelho de Marcos prepara o chão para outra pergunta fundamental do Evangelho, que é a seguinte: e vocês? Quem dizem que eu sou? Por isso a história, hoje relatada, leva os discípulos a se perguntarem: quem é este homem? Quem é este homem? É interessante porque Jesus vai virar para eles e dizer: olha, por que vós sois tímidos? Ou outras versões vão dizer covardes. Ainda não tendes fé? E parece que essas duas perguntas que Jesus dirige aos seus discípulos não são, para o autor do Evangelho de Marcos, um episódio do passado apenas. Talvez sejam perguntas que hão de escutar os seguidores de Jesus em meio às suas crises, ainda nos dias de hoje. As perguntas que nós ainda temos que fazer nos dias de hoje talvez sejam: onde está a raiz da nossa covardia? Por que nós temos tanto medo do futuro, tanto medo daquilo que ainda há de vir? Esse relato que nós temos é um breve relato. Tudo começa com uma ordem de Jesus: vamos para outra margem, vamos atravessar para o outro lado. Os discípulos sabem que na outra margem do lago Tiberíades está um território pagão, considerado na época de Decápolis, um país diferente, um país estranho, uma cultura talvez hostil à sua religião e às suas crenças. De repente, nesse caminho, se levanta uma forte tempestade, o vento de furacão, as ondas que avançam sobre o barco, a água começa a invadir tudo que estava ali. Imagine essa situação. Não só está em perigo nesse instante a missão dos discípulos de anunciar e de levar esse reino, mas agora também a sobrevivência do grupo está em jogo. E nesse relato, Jesus e os discípulos foram mar adentro ao término de um dia de trabalho. Há uma forte tempestade que é acalmada por Jesus, e uma vez mais os discípulos perguntam-se: quem é esse homem? Quem é Jesus? O mar era uma ameaça para aqueles e para aquelas que tentavam atravessá-lo em um barco pequeno. Apesar de todos os avanços da humanidade, hoje há também, desde outra realidade, pessoas que atravessam o mar na procura de sobrevivência, ainda em nosso mundo. Nós lemos e escutamos famílias, tantas famílias que tentam atravessar o mar da África, o mar da Ásia, o mar na Europa, em busca da vida, do alimento, da liberdade, e tantas morrem afogadas pelos caminhos do mar, pelos caminhos da vida.
Nos primeiros séculos, o mar é uma ameaça para todos aqueles que tentam passar para o outro lado nestas pequenas embarcações. A tormenta pode acontecer a qualquer momento, levando ao fluxo das ondas, levando ao fluxo do mar, levando a um naufrágio. E é interessante que o Salmo 107, que nós lemos na liturgia de hoje, também indicados ou sugeridos pelo calendário litúrgico, comunica essa experiência do povo, que no meio da aflição e do perigo, confia em Deus. Esse salmo que nós lemos é fundamental para entendermos melhor esse texto do Evangelho de Marcos, porque apresenta uma narrativa muito clara do povo que está no meio do mar e confia em Deus. Eles viram as obras de Yahvé, de Jeová, do Senhor, suas maravilhas em alto mar. Ele falou, levantando um vento impetuoso que levou as ondas do mar. Eles subiam até o céu e baixavam até o abismo. A vida deles se agitava na desgraça. Rodavam, balançando como bêbados, e de nada adiantou a perícia deles. Na sua aflição, segundo o Salmo 7, eles clamaram ao Senhor, e é o Senhor quem os libertou das suas angústias. O mar simboliza, nesse contexto, o perigo. O mar simboliza essa ameaça à vida. Este é o mar que o evangelista Marcos está nos comunicando. A comunidade está passando momentos de perigo, onde muitos dos cristãos se perguntam: quem é Jesus? Quem é esse homem? As dificuldades são cada vez maiores e muitos entre eles perguntam-se o que significa ser realmente discípulo e discípula de Jesus. Mas antes de dormir, Jesus diz claramente para onde queria ir: vamos para o outro lado do mar. Ou seja, vão atravessar o mar da Galileia e continuar a sua missão. Jesus quer continuar a sua missão. É ciente que ele veio ao mundo para pregar o reino de Deus. E isso está lá no primeiro capítulo de Marcos, já está descrito. E essa paixão pelo projeto de Deus queima por dentro, e o movimento de ir ao encontro das pessoas nos diferentes lugares e nas diferentes situações em que as pessoas se encontram. Quais são os mares que nossa comunidade cristã hoje está atravessando para dar continuidade a essa missão de Jesus, que é exatamente levar esse amor de Deus ao mundo? O evangelista Marcos, conhecedor das dificuldades que sofre a comunidade, por volta, segundo alguns, do ano 70 depois de Cristo, apresenta uma viagem com tormenta. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro do barco, de modo que o barco ficou todo enchendo de água, é o que diz o texto que a gente leu. Talvez as ondas do desânimo, talvez as ondas da desesperança tenham vindo sobre nós. Ondas de fundamentalismos, ondas de superioridade. É importante cuidar a pureza dos nossos ritos, das nossas liturgias, para isso não se tornar mais importante do que a liturgia da vida, do que os nossos ritos comunitários, do que os nossos abraços da paz. Como os discípulos, ao experimentar essas ondas batendo em nossos barcos, na nossa comunidade, nós também sentimos medo. No seu desespero, o que os discípulos foram fazer? Foram despertar Jesus, foram acordar Jesus. Mestre, você não se importa que a gente morra? Parece que o senhor não está vendo. Está um caos, está tudo confuso, está uma tempestade e parece que o senhor não está vendo. Não te importa que morramos? Com o texto também nós aprendemos que é preciso atravessar o mar com a confiança que Jesus demonstra no texto. Ele dorme sereno, porque confia no Pai. Eu lembro a minha sobrinha mais velha, hoje está com 17, faz 18 anos mês que vem.
Eu lembro quando ela era pequenininha, ela tinha problema de bronquite, eu facilitei muito a minha vida com a bronquite, fazendo aula de natação, me ajudou muito, né? Hoje, se cair no mar, eu afundo, mas na época fez um bem muito grande para o meu sistema respiratório. Só que Nananda, ela não podia ver água. E eu lembro que um dia eu fui passar um feriado lá e fui levar ela na aula de natação. E ela brincando comigo do lado de fora na piscina, boia na cintura, boia nos braços, boia no pescoço, boia no corpo inteiro. E ela brincando, sorridente, mas na hora de entrar na água, meu Deus. Eu lembro que ela assim, com o corpo dentro da água, olhava para mim, chorava, titio, me tira daqui, titio, me tira daqui, titio, eu estou com medo. Eu lembro que eu segurei ela pelos ombros, assim, pelos cotovelos, na verdade, e falei, Nananda, você confia no tio? Se acontecer qualquer coisa, o tio vai pular aí e vai salvar você. Você confia no tio? Imediatamente Nanda limpou a lágrima de um olho, limpou a lágrima do outro e se jogou na piscina. E eu fiquei com aquela cena na cabeça dela, nadando de lá e para cá, olhando para fora e sorrindo, como quem diz, cara, qualquer coisa que aconteceu, meu tio está do lado de fora. Ela que eu não sabia nadar também, mas eu ia pular, você não tem dúvida disso. Mas naquele dia eu fiquei olhando e pensando na minha própria vida, se a gente pudesse ser assim com o nosso Pai, que diz para a gente, eu vou estar com vocês todos os dias, e nadar no mar das circunstâncias com essa mesma confiança, de uma criança que olha e fala, o meu protetor está aqui do lado de fora. Os discípulos que ainda não têm uma fé, se desesperam e devem aprender com Jesus a dormir sereno, mesmo em meio às tempestades do mar da vida. Despertado pelos seus discípulos, Jesus intervém, o vento cessa e sobre o lago vem uma grande calma. O texto bíblico diz que ele fala inclusive para emudecer. Consegue imaginar? Emudecer. O surpreendente é que os discípulos ficam espantados. Antes eles tinham medo da tempestade e agora parecem temer a Jesus. No entanto, algo decisivo se produziu neles. Eles recorreram a Jesus. Eles puderam experimentar nele uma força salvadora que eles não conheciam antes. Eles começam a perguntar-se pela sua identidade. Eles começam a intuir que com ele tudo era possível. Talvez nós nos encontramos hoje em meio a uma forte tempestade. E talvez por conta dela o medo comece a se apoderar de nós. E talvez por medo dela nós não nos atrevemos, nós não temos a ousadia ou a coragem de atravessar para o outro lado da margem. A cultura moderna nos trouxe em muitos momentos um país estranho e hostil. Às vezes, não sei se vocês têm essa sensação de se sentir estrangeiro do seu próprio país. O futuro, às vezes, nos dá medo. A criatividade, às vezes, parece proibida. Alguns acham mais seguro olhar para trás do que ir adiante. Jesus pode surpreender a todos. O ressuscitado tem uma força para iniciar uma nova fase na história do cristianismo, mas também uma nova fase na história da nossa própria vida. Apenas diz para cada um de nós, não tenha medo, tão somente creia. Uma fé que nos liberta de tanto medo, de tanta covardia que nos aprisiona e nos compromete a caminhar pelas mesmas pegadas e pelo mesmo caminho que Jesus um dia trilhou. É Oswaldo Montenegro, num dos seus mais belos poemas, que ele vai dizer:
que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos nem a boca, porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que o medo que tantas vezes vem nas nossas vidas não nos impeça de seguir adiante, de caminhar, com a confiança de quem nada, livremente, levemente, dizendo: nosso Pai está de olho na gente. Que Deus nos abençoe.